e nesse caso aí vocês veem uma leucoplasia lá na região posterior, palato mole, lado esquerdo, e observa com detalhe essa leucoplasia. Vê mais em direção ao palato mole lá, quando vai descendo o véu palatino, você vai ver que tem outra leucoplasia, quase grudada nessa, só que ela é bem mais discreta, e dá para perceber aqui toda essa área branca, e se você olhar ali a região jugal e a parte do palato duro, você vai ver que esse paciente tem uma outra alteração, que é a pigmentação melânica, é um paciente tabagista, então ele também tem melanose do fumante. Bom, adianta remover aquela leucoplasia lá atrás? Pô, é uma conduta. Talvez você tenha dúvida, talvez você queira fazer o estadiamento dela e ver toda a área para ver se tem alguma alteração que ainda não está sendo vista clinicamente, mas esse é um paciente que, independente da conduta que você tiver com a leucoplasia, ele não pode ter alta. Ele não pode ter alta porque você percebe mais alterações na mucosa. Tá, não vou encher a paciência de ninguém com descrição de fotomicrografia e descrição de lâmina, né? Porque a gente sabe que isso aí, às vezes, é meio xarope. Mas olha só, bem lá na superfície, lá bem na parte de cima, você vê aquela área um pouco mais avermelhada, lá é ceratina, tem ceratina demais e tem muito núcleo lá dentro. Então, isso é hiperparaceratose. Aí, toda essa grande quantidade de tecido que você vê aqui, ó, é o tecido epitelial, e ele está muito extenso. Você só vê o conjuntivo lá na porção final da lâmina. Então, você tem hiperplasia desse epitélio, aumento do número de células na camada intermediária, isso chama acantose. Tem duas bolinhas vermelhas no meio desse epitélio que parecem dois olhinhos, isso é pérola de ceratina, e era para estar lá na superfície. E se a gente começar a olhar esse epitélio para baixo dessas pérolas de ceratina, a gente vê que começa a ter célula um pouquinho diferente, umas um pouquinho maior, outras um pouquinho menor. Como é que normalmente eu faço isso? Eu faço a primeira consulta dessas lesões brancas, independente se ela foi, fez a biópsia ou não, tá. 30 dias, foi a primeira vez que eu vi a lesão. Medi, e aí depois, dependendo do comportamento do paciente, ele fuma 40 cigarros há 30 anos, ou ele fuma 10 cigarros há 10 anos. Aí você vai programar qual vai ser o intervalo de retorno que ele vai fazer. Não tem uma regra fixa para isso, mas você pode marcar o primeiro para dali a 3 meses, então, e se ele não tiver alteração clínica da lesão, aí você pode espaçar um pouco mais, mas ele precisa ser esclarecido, né? Você tem que colocar um espelho na mão dele, ele tem que enxergar a lesão, e as pessoas não olham a sua própria boca, e talvez uma das partes, pensa nisso, faz um parênteses aqui, ó. Pensa nisso, a gente que é dentista. Talvez a boca seja a parte mais íntima do corpo das pessoas. As pessoas mostram as outras partes do corpo, e às vezes até com relativa facilidade, mas a boca, ninguém mostra para o outro a boca, e muito poucas pessoas olham lá dentro a sua própria boca. Por isso é tão importante você mostrar isso para o paciente. Colocar um espelho na mão dele e usar o refletor, e o refletor aí é o ouro, porque com a luz do refletor, ninguém tem uma luz como essa em casa. Com a luz do refletor, ele vai enxergar aquilo que você está mostrando. E aí ele vai passar a valorizar a sua informação. E aí, com certeza, você vai ganhar a adesão dele, sim. Aí você tem esse monte de alteração microscópica que está aí na tela, e esse monte de alteração microscópica, na verdade, vai resultar como uma leucoplasia. E essa aqui essa é a fotomicrografia de uma quelite actínica, de uma lesão dessas no lábio, que também é uma dessas lesões mais frequentes. A gente tem muitos, todos vocês têm, muitos pacientes com quelite actínica. O Brasil é um país extremamente ensolarado, e se você observar o lábio das pessoas já de 30 e poucos anos para frente, você vai perceber que essas pessoas têm alterações induzidas pelo sol. É outro mundo a ser trabalhado aí e que é bastante frequente. Às vezes essas alterações ainda são inocentes, mas a gente precisa lembrar que elas são cumulativas. Então, o cara que tem uma manchinha no lábio hoje, ele não vai fazer o câncer de lábio amanhã, ele vai fazer o câncer de lábio daqui 20 anos, se ele não cuidar.